Oi, bom dia! Tudo bem? Eu sou a Maria Lúcia, viu? Muito prazer você estar aqui no canal Puro Crochê e vamos lá para o nosso segundo episódio da nossa oitava série, isso mesmo! E hoje eu vou falar para você aqui já nessa arrancada final de 2025 como você pode vender muito pano de prato através de uma produção super estratégica. Então eu vou te dar dicas dessa produção, como você fazer essa produção estrategicamente para que você tenha um retorno já em 2025 e comece 2026 bombando suas vendas. Pega papel e caneta e vem conferir comigo. Eu começaria a dizer para você fazer as anotações. Primeira coisa, separe aí por estampas 6, 9 panos. Tá bom. Os meus kits aqui, vocês sabem, são 5, né? Eu já separo, já monto os meus kits com 5 panos. Às vezes, quando é uma pronta entrega, eu faço assim, kits com coisas que remetem à cozinha, kits em tons pastéis, kit de animais, kits florais, sabe? Isso vai ajudar muito você aí, se você começar a pensar e montar os seus kits desse jeito. Pois bem, pegue aí os 6, eu marquei aqui, gente, de 6 a 9 panos prontos ou fotos. Defina uma meta semanal. Quanto que você quer produzir na semana? E aí você vai levar em consideração a sua realidade, né? Porque vocês sabem, eu faço os meus kits de pano de prata aqui. 1 hora eu consigo fazer um kit, mas não é como esses barradinhos aqui. Vocês que me acompanham sabem, são 3 carreirinhas, assim, ó. São 3 carreirinhas, porque eu ganho na agilidade e na linha, né? E é muito rápido de fazer leque, geralmente os meus barradinhos. E os caseados molduras, que fazem muito rápido, são econômicos. Então, os meus kits, de novo, são 5. Mas você pode escolher aí o quanto que você vai produzir na semana. Então, desse perfil meu aqui, eu consigo produzir bastante pano de prato, uma vez que eu já cuidei das outras coisas e eu tiro somente aquele dia, aquelas horas da manhã, aquelas horas da tarde para produzir panos de prato. Me desligo das redes sociais, como eu falei no episódio anterior, e acelera. Eu faço todos os caseados, primeiro vou jogando para lá, sem arremate, sem nada, depois eu volto fazendo os barradinhos, aí sim, depois eu corto. Nem sempre eu arremato, eu deixo quando o arremate é de menos. Às vezes você está sentado assistindo a televisão, você consegue ir rematando, né? Mas então, você precisa definir essa produção semanal, produção mensal. É muito importante você ter essa estratégia, gente, de produção. Ainda pensando na estratégia de produção, você pode usar aí sobrinhas de fio, porque esses meus caseados e esses barrados, eles são bastante econômicos. E você pode usar também linhas de algodão que você tiver aí, como é uma produção à pronta entrega, então você pode e deve usar as suas sobrinhas de fios, seja de algodão, seja de polipropileno. Você pode fazer a combinação. Eu quase não faço. Eu não tenho nenhum aqui nesses meus kits aqui. Mas aproveitando, né? Uma carreirinha você faz com uma sobrinha de fio, a outra você faz com outra, e assim você vai eliminando esses fios aí parados e vai conseguindo produzir isso daí. Produzindo sem ter gastos. Outra dica aqui, já entrando aqui, mais uma dica de estratégia de produção. Tá difícil hoje, mas a gente consegue, né? Você tá utilizando e acabando com essas sobrinhas que você tem aí. Então, você vai futuramente fazer um dinheiro, porque você vai vender esse material, esses panos de prato, e você
fez duas coisas. Eliminou aquelas sobrinhas que a gente sempre tem e não desembolsou dinheiro, não precisou comprar material para fazer isso, né? Olha quanta estratégia boa nesse nosso segundo episódio. Tá anotando? Ainda tem mais. Deixa eu te falar uma coisa. Você já verificou aí? Nossa, você me acompanha há tanto tempo. Eu tenho mais de 2.000 vídeos e você ainda não é inscrita no meu canal. Inscrito é de graça, viu? Me ajuda. Eu te peço de coração. Do mesmo jeito que eu tento te ajudar aqui, me ajuda também a chegar aí nos 50.000 inscritos, né? A gente consegue, com a ajuda de vocês, que a gente sozinho não é nada, tá bom? Deus abençoe por se inscrever, por compartilhar o nosso conteúdo e anota aí a nossa estratégia final desse episódio. Eu quero te passar uma dica bônus, anota aí. Como otimizar o seu tempo de produção sem perder a qualidade. Como você produzir mais rápido, sem perder a qualidade, né? Porque uma vez que você já tem o seu público, já tem a sua clientela, você não pode, de um trabalho para outro, diminuir, desvalorizar a qualidade do seu trabalho. Então, é muito importante você levar em conta isso. E nisso, você tem que ver o material, se o material permanece o mesmo, né? Então, tenta achar material aí na promoção para você manter isso. Os seus panos de prato, que é a minha briga aqui com a Dani, é isso. Por falar em panos de prato, eu compro com a Dani, tá? Eu vou deixar o zap dela na descrição, 011 97528 0501. Então, eu me policio muito na qualidade dos panos, né, na metragem, que tem que ser panos pé de galinha, a metragem que eu sempre gosto, que cabe aqui dentro dos meus pacotes, mas eu preciso manter essa qualidade. Então, a dica final aqui desse nosso episódio é como você otimizar o seu tempo de produção sem perder a qualidade. Sim, você começa e organiza. Para mim funciona assim, gente, por isso que eu sempre vou bater nisso. Tem gente que tudo bem, ele consegue crochetar, consegue limpar a casa, consegue fazer comida, consegue cuidar de criança, tudo ao mesmo tempo, né? Então, parabéns para você. Eu não consigo. Eu prefiro deixar tudo organizado. Eu já separo o tanto de pano de prato que eu tenho que fazer no dia, já coloco de acordo com as estampas, eu já coloco a linha que eu vou usar, já enrolo todo mundo, coloco na minha sacola que tá aqui, que essa é a minha produção do dia. Isso agiliza para mim, né? Do que eu pego um pano, escolho um fio, sento, faço barradinho, faço caseado, volto lá. Não, para mim não. Então, como a minha produção é em série e eu preciso de otimizar isso, não posso ficar perdendo tempo, eu já separo a produção diária, já separo cores, já deixo tudo enrolados. Se eu for fazer dois panos igual, eu enrolo no barbante, na linha de algodão ou de polipropileno, já todo mundo junto, porque a hora que eu sentar para fazer é só para crochetar. Tesoura já do lado para fazer o corte, depois o arremate no isqueiro a gente faz depois. Mas tudo isso de dica para otimizar aí, para você ganhar tempo, para você produzir mais. Que eu recebo bastante as meninas, Maria Lúcia, como que você consegue produzir? Eu sou lenta, eu sou devagar. Claro, meus amores, cada um no seu tempo, né? O importante igual eu falei no episódio anterior, é você estar produzindo, é você estar desovando essa produção que você tem aí, porque nada adianta, né? Você produzir, e você olha aquele monte de coisas ali e não vende. Não vende. Então, por isso que o meu canal é mais focado no crochê em si, né? No passo a passo que a gente traz, com muitas dicas, mas com dicas de venda. Eu falei no episódio anterior, dá uma olhada lá, vai lá rir comigo daquele episódio antes desse que você está vendo aqui, que esse é o segundo, tá? A gente então tá na 8ª série, daqui a pouco eu trago para você o nosso 3º episódio. Deixa eu já adiantar para você do que se trata. Como divulgar e encantar, e atrair cliente com os seus panos de prato. Olha, se você perder, né, não vai perder. Então ativa o sininho aí
para você estar por dentro desse próximo episódio da nossa 8ª série, tá? Eu te desejo toda a sorte do mundo, toda a sorte do mundo. Vai pegando essas dicas da Maria Lúcia para você ir fazendo venda e eu te vejo no nosso próximo episódio. Deus abençoe, tchau, tchau!